É mais fácil subir pegando pega com as coisas aqui, eu subo lá, pego o carro, eu desço. Você vai aqui, ó. Daí é mais rápido a minha data mesmo, sai uma bolsa. Tá bom, pode ser. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Tenham um excelente fim de semana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dívida do Flamengo, que realmente eu estou particularmente realizando um sonho de ver essa dívida irrisória que o Flamengo tem agora atualizada. Sobre a parte ali de contratações. Segundo o portal espanhol, o Vinha vai ser jogador do Flamengo nessa temporada, então é excelente notícia. Luiz Henrique, o Braz está indo viajar para tentar a contratação dele. Em relação ao Ortiz, dá uma dó no coração ver ele treinando em separado, mas ele bateu o pé novamente e quer vir para o time do Flamengo, não aceita nem ouvir proposta do Bragantino. Sobre o Bandeira de Melo, ele soltou o verbo sobre a atual diretoria e falando do De La Cruz, tá sorrindo de orelha a orelha, até porque ele aceitou esse grande desafio e atualizou a gente sobre a parte médica dele. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, por favor, é importantíssimo o like de vocês, só isso que eu peço, tá? Deixe seu like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar ao maior número de rubro-negros possíveis, então peça encarecidamente o seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, uma notícia assim espetacular que o Spindle deu durante a sua coletiva, né? A apresentação ali do De La Cruz, a renovação de contrato com o Bruno Henrique, mas depois sempre tem aquela conversa, né? E dessa vez o Bruno Spindle falou que a dívida do Flamengo é de apenas 50 milhões de reais, galera. Para quem viveu uma infância igual eu vivi na década de 90, sendo zoado de flalido, não tinha dinheiro para pagar salário, era goleiro comprando ar-condicionado, era goleiro saindo do ninho do urubu ali, carregado por um carrinho de mão, né? Assim como foi com o Paulo Vitor, o Júlio César comprou o ar-condicionado lá para a Gávea na década de 90. Galera, o que a gente passou, o perrengue que a gente passou, não lembro exatamente se era década de 90 ou anos 2000. Acho que foi comecinho dos anos 2000 ali que o Júlio César comprou um ar-condicionado lá pra Gávea. Mas depois a gente ter passado esse perrengue todo, comido o pão que o diabo amassou, como dizem, né? Hoje em dia a gente tem uma dívida de 50 milhões. Depois da gente em 2013 ter de 800 milhões de reais de dívida, é uma conquista extraordinária. Tô aqui soltando fogos de alegria, porque eu sei o quanto é importante um clube sadio financeiramente para que a gente continue conquistando títulos. Não veio na última temporada, mas acredito eu que nessa temporada de 2024 os títulos vão voltar pro ninho do urubu, pra Gávea, pro colo da nação rubro-negra. E falando sobre gastos de elenco, o Flamengo gasta, assim como eu já vinha dizendo há muito tempo para vocês, 25 milhões de reais por mês de folha salarial, então chega a 300 milhões de reais essa parte aí financeira, esse gasto que a gente tem com o time do Flamengo, mas isso inclui bônus, inclui direitos de imagem, inclui tudo. Uma conta que o Bruno Spindle falou que outros clubes não fazem desse jeito, então eles colocam que a folha salarial é mais baixa, mas porque eles não colocam na ponta do lápis todos os gastos. É isso, estou muito feliz, queria saber a opinião de vocês. 50 milhões de dívida. É uma dívida irrisória. Agora, nação rubro-negra, ótimas notícias sobre o mercado da bola. Segundo um portal espanhol, Futebol Fichajes, negócio fechado em relação ao Matias Vinha, que é um jogador que é importantíssimo nesse elenco do Flamengo, ele chegando, até porque a gente só tem o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, mas também vou falar com vocês sobre o Evander e sobre o Léo Ortiz, que deu uma tristeza no coração, as imagens dele treinando ali, abandonado, sozinho no campo, né? É muito triste a gente ver uma situação de um jogador chegar a esse nível porque o clube não quer cumprir com um combinado que já tinha falado com o empresário e com a staff do atleta. Mas vamos começar pelo Evander. Flamengo desistiu oficialmente do Evander. É uma ótima notícia, né? Explode nação rubro-negra, como dizem, até porque a maioria dos torcedores não queria a contratação do Evander por valores assim altíssimos. Sobre o Luiz Henrique, o Braz está viajando para poder tentar ali fechar essa contratação com esse jogador, que é um jogador importantíssimo no time dele e cairia como uma luva no time do Flamengo para jogar ali como um ponta, né? Então o Flamengo viajando para tentar aquele cafezinho e a contratação desse ótimo jogador. Falando sobre o Léo Ortiz. Léo Ortiz, ele tá treinando em separado. Mais uma vez, ele negou até de ouvir a proposta do Bragantino, porque ele já conversou, quer vir para o time do Flamengo, tá batendo o pé, e até por isso que ele continua treinando em separado, e o Flamengo agora
pretende ali aumentar o valor da proposta dele para em torno de 7,5 milhões. A última cartada, e acredito eu que ele vai vestir o manto sagrado. E falando sobre o Matias Vinha, o Futebol Fichade, que é um grande portal lá na Europa, que cobre principalmente o Real Madrid, ele confirmou que esse negócio está fechado, que o Vinha vai vir para o time do Flamengo, até porque o Flamengo aumentou a proposta para 8 milhões de euros. Então, segundo esse portal, ele vai jogar no time rubro-negro nessa temporada de 2024. A gente, galera, tem que ter calma na hora das contratações, até porque o Flamengo não tem que pagar o que todo mundo pede só porque tem dinheiro. O Flamengo em 2019 foi gelo no sangue para as contratações e nessa temporada parece que está fazendo a mesma coisa. Até porque foi o que eu falei, a gente tem dinheiro, os clubes sabem que a gente tem dinheiro. E aí eles pedem um valor muito acima do que eles pediriam para outros clubes. Então, acredito eu que o Flamengo vai conseguir essas 3 contratações. Léo Ortiz, Luiz Henrique, para mim é o mais distante, e o Vinha, segundo esse portal espanhol, ele vai ser jogador do Flamengo nessa temporada. Então é isso, um resumo do mercado da bola para os senhores. E apenas uma curtinha aqui na Nação Rubro-Negra, o Nicolas de la Cruz foi apresentado oficialmente, vestiu o manto sagrado, vai vestir a camisa 18 e ele falou sobre o porquê que ele quis vir para o Flamengo e também atualizou a situação física dele. Sobre a situação física, ele falou que não teve mais nenhum problema relacionado àquela situação do joelho dele, que isso aí já está sanado, que ele conseguiu jogar todos os jogos até o final, quando o técnico quis ele até o fim, e que ele não sentiu mais nenhum tipo de dor, que ele está curado dessa situação, e isso é excelente, porque a gente precisa de todos os jogadores na melhor forma possível, na ponta dos cascos, né, como dizem. E falando sobre a situação dele, de por que ele veio para o Flamengo, ele falou que é um grande desafio para ele e que ele gosta de desafios, então ele tá com a faca nos dentes, galera. Ele tá querendo mostrar serviço, teve propostas para ganhar muito mais do que ele vai ganhar no Flamengo, mas ele aceitou esse desafio porque é um jogador que pensa grande, né, nação rubro-negra. Sabe que o Flamengo é um grandíssimo desafio que ele tá disposto a encarar. E isso é excelente porque a gente quer no Flamengo, quem queira jogar, quem deu sangue dentro de campo, e parece que o Nicolas de la Cruz vai ser um desses jogadores. Então estou muito feliz com a chegada dele, estou feliz também com a renovação do Bruno Henrique, e vamos para cima deles, se Deus quiser, chegando essas 3 contratações, Luiz, Vinha e também o Ortiz, vai ser para mim um elenco fechadinho, um plantel prontinho para conquistar, alçar voos maiores do que foi na última temporada. E nação rubro-negra, o Bandeira de Melo deu uma entrevista para a Bola. E nessa entrevista ele confirmou que a prioridade dele não é ser presidente de novo, não é se candidatar, e sim colocar um candidato. Mas ele falou que se o grupo achar que é melhor ele ser o candidato, ele que disputará as próximas eleições como oposição. Mas ele criticou a atual gestão do Flamengo, tá? Vou abrir aspas para o que ele falou, sendo que, galera, eu acredito que vai acontecer ali o inverso do que aconteceu da última vez que ele se candidatou, né? Que ele tentou ali colocar o Lomba como um candidato, até porque já eram 2 eleições seguidas que ele era presidente, então ele tinha que botar um outro para ficar no lugar dele, assim como vai fazer o Landim, e acredito eu que com mais força o Bandeira de Melo vai ter ele mesmo se candidatando do que ele colocando alguém. Até porque ele não vai disputar com o Landim, ele vai disputar com uma pessoa indicada pelo Landim. Então, essas eleições prometem, a gente sabe como é que é ano de eleição no Flamengo, o bicho pega, e ele soltou o verbo em relação à atual diretoria, e eu queria saber a opinião dos senhores após isso. Será que ele tem razão ou será que ele não tem em relação ao que ele falou? Vamos lá. Apesar do clube não estar na mesma situação precária de 2012, vê-se que falha muito na questão de profissionalismo e de impessoalidade. E há em muitos sócios o receio de que volte ao passado, né? O Flamengo tem o melhor plantel do futebol brasileiro, tem dinheiro em caixa e, no entanto, não consegue ser convincente dentro das 4 linhas. Bandeira de Melo, que na sua época também foi muito criticado por passar a mão na cabeça de jogadores, defender sempre o elenco, né? Então ele está cobrando uma situação que, ao meu ver, ele já passou há um tempo atrás, porque o time, na época do Bandeira de Melo, a gente não conseguia títulos.
Com o Landim a gente conseguiu, mas também com muito mais dinheiro em caixa, né? Flamengo em 2019 foi realmente às compras. E isso devido à austeridade financeira que foi feita pelo Bandeira de Melo. Então acredito eu que um tenha vantagem numa situação, outro tenha vantagem na outra e que o melhor vença nas próximas eleições. Sua opinião é muito importante. O que vocês acharam que o Bandeira de Melo falou? Tá certo? Tá errado? Por favor, independente do que vocês pensem, pode botar a opinião aqui embaixo de vocês, porque eu respondo a todos. Valeu, nação rubro-negra. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima e fui!